Queridos, abram comigo as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso de número 22. 2 Timóteo 2 e 22 até o final, verso 26. Eu quero essa noite compartilhar sobre foge, Timóteo, foge dessas coisas. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se deles dos laços do diabo, sendo feito cativos para ele, para cumprirem a sua vontade. Recentemente, agora no mês de julho para agosto, teve as Olimpíadas, lá no Japão, e várias modalidades, e muitas medalhas para cá, para acolá, e milhares de atletas foram para essas Olimpíadas, mas poucos foram aqueles que galgaram a medalha de ouro, de prata ou de bronze. Teve até uma situação inusitada nessas Olimpíadas, que 2 atletas chegaram na mesma marca, e eles resolveram dividir a medalha de ouro. Foi uma coisa assim. Então, foi a primeira vez na história que teve 2 medalhas de ouro para a mesma modalidade. Uma coisa inédita. E quando eu estava estudando esse texto, eu imaginei Paulo como um treinador de atletismo, como Timóteo sendo o atleta, e não um atletismo meramente raso ou de maratona, mas aquele atleta o atletismo de barreiras, que eles começam a correr, daqui a pouco tem as cancelas e eles têm que superarem, para chegar no objetivo maior. Requer mais esforço, mas é uma modalidade muito interessante. Por isso que esse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai falar de pelo menos 4 barreiras que o homem de Deus, principalmente Timóteo, que era a carta inicial para ele, e que nós podemos aprender com esses ensinamentos que Paulo assim o colocou. Em primeiro lugar, no verso 22, Paulo fala a Timóteo: foge dos desejos juvenis, ou, na minha versão, foge das paixões da mocidade. E esse fugir é exatamente no sentido de passa de largo, não se deixe absorver por esse sentimento. O Novo Testamento é recheado de várias passagens que trabalham essa questão dos desejos, mas nós temos que lembrar que Timóteo era um jovem pastor, estava numa principal cidade que era Éfeso, e lá inclusive havia o culto a Diana,
que era deusas, realmente que era uma deusa muito celebrada e que trabalhava muito essa questão das prostitutas cultuais dentro do templo de Diana. E aí era uma efervescência desse tipo de coisa. E sempre havia essa relação. Por isso, Paulo adverte, olha, essa barreira desses desejos sexuais da juventude seja colocado, né, na cruz, seja sublimado, seja colocado devidamente. Esses desejos da juventude, da mocidade. Antes, busque a justiça, a fé, o amor e a paz, invocando o Senhor com coração puro. Não se deixe dominar por essas práticas, porque essas práticas que são comuns, era comum a promiscuidade lá em Éfeso, mas ele não deveria ir por esse caminho. A Bíblia Sagrada fala da história de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito, e quando ele estava lá como escravo, servindo na casa de Potifar, a esposa de Potifar o assediou, e ele não cedeu ao assédio daquela mulher, e por conta disso ele foi para a prisão, e lá acabou sendo um lugar onde ele pôde aprender a língua, onde ele pôde ganhar a confiança do carcereiro, interpretar sonhos e visões daqueles que vinham lá do palácio, e um dia o seu nome seria lembrado quando o faraó teve aquele sonho que nenhum dos seus sábios interpretou. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção é que, assim como Timóteo, José foi tremendamente dependente de Deus para vencer a força, né, dos desejos da sua mocidade. E ele foi um vitorioso para a glória de Deus. Então é importante nós sabermos que, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá a oportunidade para nós estarmos aprendendo estes ensinamentos e sabendo que a própria palavra desejo no Novo Testamento tem um sentido favorável e tem um sentido indesejado. Nós vemos, do ponto de vista favorável, é quando Paulo, por exemplo, desejou ir para Roma, quando ele desejou ir para Tessalônica, quando ele desejou ir muito fazer este ou aquele local de pregação, um local definitivo para que a obra do Senhor pudesse ser feita e estabelecida. Então, não há nesse desejo nenhum demérito, pelo contrário, é apenas um forte desejo pelo bem. Mas aqui o que Paulo está enfatizando é que Timóteo deveria fugir dos desejos juvenis, desses desejos que muitas vezes são profundamente despertados por comentários, por pornografias, por atitudes hoje promíscuas que estão em vários lugares. Lógico que naquela época não tinha toda essa propaganda, não tinha todas esse monte, essa enxurrada, um meio de comércio que rola muito dinheiro e muita droga e muitas coisas no meio, mas, acima de tudo, a palavra de Paulo era que Timóteo deveria fugir. Era essa primeira barreira que ele deveria estar superando, estar dando um passo por cima dela, e assim chegando a outro objetivo maior, que era o propósito de Deus para com a sua vida. Nós também sabemos que o nosso Senhor, ele foi tentado. E
Ele foi tentado pelo prazer, pelo poder e pelas possessões. Pelo prazer, diz respeito ao desejo desmedido de satisfazer os seus apetites físicos, ou o seu apetite da sua própria carne. Jesus estava 40 dias sem se alimentar. O que era natural? Querer se alimentar. Mas o propósito de Deus na vida dele, e ele tinha colocado, eu quero jejuar 40 dias. Então eu não vou, no meio do jejum, entregar os pontos. Então ele foi indo até chegar ao objetivo. Mas nesse ínterim, o maligno se apresentou e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Parecia a coisa mais natural, mas não é. Então o maligno ele sempre procura facilitar, mas com isso trazer muitos impedimentos e muitas dificuldades na obra do Senhor. Então esse desejo de comer, de beber, né? E também a loucura de desfrutar dos prazeres e dos desejos sexuais descontrolado, muitas vezes tem trazido realmente circunstâncias muito indesejáveis. Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 24, o seguinte, falando sobre as pessoas que estavam Roma era uma cidade muito prostituída e muito cheia de desvaneios sexuais, e aí Paulo diz, olha, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, e eles se entregaram os seus corpos entre si. E aí fala já do como era prostituído e como era realmente cheio de muitos vícios pervertidos lá em Roma por causa dessas iniquidades. E Paulo assim já condenava. Sobre o poder, a paixão descontrolada de sempre ser o número 1. Tudo isso eu te darei, mostrou os reinos do mundo, se prostrados me adorares. O maligno tentou a Jesus em relação ao poder, mas como Jesus sabia que o poder não estava nas mãos dele, mas nas mãos do seu Pai, ele deu uma saída de mestre e não aceitou aquelas provocações do diabo. E aqui nós vemos que em Judas, no verso 18, ele diz, nos últimos tempos haverá escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias concupiscências. E aí nós vemos a cada dia essas manifestações e como o maligno tem sido terrível na busca das pessoas em relação ao poder. E as possessão, o ter, né? A gente vê as pessoas frenéticas, né? Querendo a qualquer custo. É o desejo também descontrolado de chegar e ter as posses materiais, desfrutar da glória que deles se deriva, e aí procura de todas as formas tirar vantagem dos seus bens, só que quando usufrui, pouco vão verificar que nada daquilo traz a felicidade. 2 Timóteo, capítulo 6, não, 1 Timóteo 6 e 9, diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação e muitas concupiscências loucas e nécias, que submetem os homens na perdição e nas ruínas. Então, é lamentável que aqueles que buscam apenas o ter pelo ter, né, aquilo que Deus nos dá deve ser para servir a outros para a glória de Deus. Então veja que os desejos, os prazeres, as coisas que nos rodeiam estão sempre circunscritas a realidades do cotidiano. E Paulo orienta Timóteo para que ele devesse ter todo cuidado. E aqui nós temos uma igreja muito jovem, né? E eu estava me lembrando que eu convivi com muitos
jovens, na minha época de adolescentes, e muitos, cada um tinha uma característica, né, como sempre, né? E aqueles que procuraram ser aqueles mais, procuraram ser dominados, se deixaram ser dominados pelas práticas da sexualidade livre e das coisas mais momentâneas, infelizmente, os caminhos que eles tomaram foram os piores, né? Porque junto com essas coisas vêm outras que não trazem o devido propósito de Deus ao coração. Então, quando nós vemos aqui a advertência ao jovem Timóteo, aos jovens obreiros e a cada um de nós, a Bíblia mostra exatamente a necessidade de nós buscarmos um caminho mais excelente, um caminho que possamos estar fazendo para agradar o Senhor, superar este obstáculo, né, dos desejos juvenis, para a qual Deus tem propósitos muito melhores para nós. Eu também coloquei que alguns jovens da minha época desceram de cabeça mesmo no pecado e foram totalmente desqualificados e prejudicados para um futuro brilhante que eles tinham. Infelizmente, muitos Deus tinha propósitos maravilhosos, mas por causa da licenciosidade que eles abraçaram, eles não foram dignos de serem usados pelo Senhor, porque o pecado os dominou e fez tragédias na vida deles. Em segundo lugar, foge, Timóteo, foge dessas coisas, foge das contendas. As contendas é outra área muito perigosa para um jovem, para um homem, para uma mulher, para qualquer pessoa. Quem vive a contender, vive nas barras dos tribunais, né? E hoje tem até os tribunais de pequena causa, né? A tentativa da justiça de conciliação de tantos emaranhados de processos que tem, né, na justiça comum, e isso é porque as pessoas não têm um espírito conciliador, não têm, né, e isso é muito sério. Verso 23, o apóstolo Paulo começa a dizer: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só que resulta, né, em contendas. Nós entendemos que, como igreja, nós temos que buscar a paz, buscar a conciliação. O próprio Evangelho nos mostra que nós não devemos buscar, se tem entre cristãos uma querela, uma desavença, tem que ser trazido, né, para os líderes da igreja, para a gente buscar a boa conciliação e a restauração desses relacionamentos, né? E até as epístolas, Paulo questiona por que muitos, né, em alguns lugares, estavam levando questões para que outros juízes, sem o temor de Deus, estarem administrando essas questões. Então, é muito prudente que cada um de nós possamos saber que essas inquietações insensatas, hoje tudo procura caminhar para as polêmicas do nosso dia a dia, né? As redes sociais estão aí todo dia levantando as polêmicas sobre a vida das celebridades, das pessoas, levantando muitas vezes fake news, né? Hoje, palavra talvez mais absurdamente multiplicada é a questão da fake news, mas o homem e a mulher de Deus, nós devemos fugir das contendas, porque elas vão, né, uma vez que há
eu comparo com uma barragem de um grande açude. Se ela não é estagnada enquanto ela está ali pequena, quando a água que, né, o meu sogro dizia, água não tem cabelo, né? Então, quando vem a água mesmo a jorrar para valer, ela leva a barragem e o que ela encontrar pela frente, cidade, o que for, as águas vão levando. Assim são as contendas, elas agem de maneira muito ordinárias, né? Então, essas contendas não levam a nada. E é muitas vezes só perca de tempo. Então, se a gente quer valorizar o nosso tempo e o tempo de outras pessoas, a gente deve saber que estas falta de compreensão a esse respeito, nós precisamos estar deixando de lado essas contendas que vão prejudicar, muitas vezes, a nossa vida, a nossa espiritualidade, muitas vezes tirar o sono, muitas vezes tirar a tranquilidade e gerar uma ansiedade desnecessária, uma coisa que precisa, né? Então, se depender de vós, conselho bíblico é tende paz com todos os homens, né? Nós somos da paz, nós não somos, né? Agora, tem certas situações que não dependem de nós, então nós temos que ter graça de Deus e sabedoria e aguardar a providência do Senhor e caminhar dentro do que Ele espera de cada um de nós. Em terceiro lugar, Timóteo deveria fugir dessas coisas e, além dos desejos juvenis, das contendas, também devia fugir das injúrias. Quando ele fala aí no verso 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ainda do versículo passado, e sim que devem ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinado com mansidão os que opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, mas o conhecimento plenamente a verdade. Então é tão interessante falar sobre fugir da injúria, né? A injúria diz mais de alguma acusação que você foi levantado injustamente contra você e às vezes você não sabe a que ponto chegou, né? Mas Timóteo, como servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, deveria exatamente, com toda mansidão, humildade, ser um homem pacífico e que, com toda a sua moderação, deveria desenvolver essa tarefa de lutar contra, de fugir da injúria, desse tipo de coisas que procuram trazer impedimento na obra de Deus, procura trazer dificuldade, procura trazer querela, e isso, o trabalho de Deus deve ser feito com toda a liberdade, com todo o apreço e com muita confiança do propósito de Deus. Então, Timóteo, como era o ministro do Evangelho lá na cidade de Éfeso, com toda a sua excelência como bom soldado de Cristo, deveria estar ciente de que um simples sofisma de questões inúteis, como árvore genealógica, interpretações rabínicas da lei, coisas desse tipo, eram capazes de muitas vezes trazer muitas querelas e situações que estaria trazendo muitos e muitos problemas para aquela amada igreja. Mas que ele não deveria entrar por essas coisas, seria mais um obstáculo para ele superar, para ele passar por cima, para ele chegar ao propósito de Deus como um servo de Deus. Então, este era um homem, Timóteo era um homem amável e que deveria fazer o trabalho do Senhor com toda amabilidade, com toda confiança, com toda a certeza de que Deus o tinha chamado para isso, né? E com as orientações de Paulo, né? Imagina assim como Paulo
Timóteo passando, e Paulo olha, vai lá, vamos lá, supera mais essa, passa por cima, vamos em frente, né? O trabalho do técnico, além de nos preparativos, é também de encorajar para que o seu atleta chegue ao final com muito bom êxito. Então, nós sabemos que a obra de Deus sempre tem dificuldades, percalços. Muitas vezes é poucos para fazer o trabalho de muitos. E aí Deus opera e realiza de maneira maravilhosa, com muita graça, usando a quem Ele pode usar para que o seu trabalho seja feito para a honra e glória do nome de Jesus. Então, é com essa perspectiva que nós podemos saber que Timóteo deveria fugir dessas injúrias, dessas coisas que diz respeito a relacionamentos que muitas vezes são desgastados e que deveriam ser superados e trabalhados para que isso não afete, né? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, deveria ser tratado e organizado as vidas e os relacionamentos para o objetivo maior, que era agradar o Senhor. E, por último, fugir do desejo juvenil, das contendas, das injúrias e também dos laços do diabo. Então, o adversário, em momento algum, estava satisfeito com o trabalho de Paulo, ou depois de Timóteo, lá em Éfeso. Então, muitas vezes o adversário ele procura usar a inexperiência, procura usar as situações mais inusitadas e pessoas que ele pode potencializar para destruir a obra de Deus. Então, os laços do diabo, isso aqui é mais uma figura de linguagem, né? Que os laços, né? Que são, né? A Bíblia fala muito do laço do passarinheiro, né? Que era exatamente colocado no fojo que nós chamamos, né? Hoje aqui, né? Tem o fojo, tem o laço lá, quando a ave vem, ela puxa o laço e aí o animalzinho é preso, né? Seria mais ou menos isso. E o laço do diabo é uma figura para mostrar que é o adversário que procura tragar, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, volta e meia, ele levanta no meio da igreja, no meio das famílias, no meio do trabalho, pessoas tremendamente usadas por ele para nos afrontar, nos destruir. Mas, como diz o Salmo de número 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram, eles teriam nos engolido vivo. Mas o laço quebrou e nós escapamos em o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, por meio da obra do ministério, os adversários poderiam voltar ao bom senso e poderiam exatamente entender o propósito que o maligno, ele lança os laços para destruir a obra de Deus. Ele quer de todas as formas, não pense que ele vai estar batendo palmo para a sua família bem estruturada, para o seu negócio, que legal. Não, ele quer sempre enganar, mentir, defraudar, destruir, porque essa é a finalidade do adversário. Mas nós precisamos estar alertas e fugirmos desses laços, fugirmos, Senhor, todos os dias quando a gente orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pela igreja, pelo nosso trabalho, nós temos que repreender os laços do diabo, porque esses laços são colocados para nos seduzir, para nos colocar nocauteados, para laçar os nossos pés e nos deixar caídos, destruídos, devorados pelo engano, pela mentira e pela ação devoradora do destruidor. Então é evidente que nós precisamos saber que estamos com a palavra que é luz, o Senhor muitas vezes, né, Ele que nos abre o entendimento, a compreensão do que está acontecendo e desarma, né? O Senhor nos dá sabedoria para desarmar as inflamadas setas do maligno. E isso
é coisa de Deus, isso é coisa maravilhosa. Por isso devamos estar cientes de que precisamos estar com o nosso coração sempre vigilante. Abra comigo a sua Bíblia, vamos ler esse texto para finalizar. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 10. Olha que palavra mais alerta, de maior discernimento, de muita clareza. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aplicações se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Nós podemos vencer e vamos sempre vencer os laços do diabo. Porque para isso precisamos estar sóbrios. O que é o contrário da sobriedade? A embriaguez, né? Então o mundo está sempre entorpecido. Por que o mundo vive? Né? Eles vivem entorpecidos, de mal a pior, por causa de que o príncipe dessa época, que é Satanás, procura tapar o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Então, eu acho muito importante essa declaração dele estar sempre ao nosso derredor. Quem está ao nosso redor é Deus. Amém? Agora, em derredor, esperando um vacilo nosso. Então, precisamos estar sempre saltando, né? Os desejos, as contendas, as injúrias e os laços do diabo. São muitos, irmãos. Aqui ninguém pode nem enumerar, porque são muitos. A gente tem que discernir pela palavra. E, à luz dessa palavra, sermos, aqui a palavra-chave é sermos sóbrios, estarmos atentos, vigilantes, né? Fazer como Marcelino, ficava lá na torre de vigia, lá no quartel, né? Vigiando as ruas. Se aparecesse um miliante querendo pular para dentro do quartel, lá fora ele faça o que ele quiser, mas para cá, ele era um homem morto. Então, o maligno, ele vai sempre nos tentar, sempre querendo nos devorar, sempre querendo nos destruir. Mas ele tem que saber que aqui na casa do Senhor, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, tem homens e mulheres que têm a autoridade de Deus, autoridade da palavra, né? Aqui eu acho tão linda essa expressão aqui do apóstolo Pedro, orando aqui, que se aplica a irmãos, né, no mundo. Então, o que acontece comigo, com você, não está acontecendo só em nós aqui. Acontece com o povo de Deus no mundo. Então, há pessoas, por exemplo, a igreja perseguida, ela sofre demais e são coisas inimagináveis, torturas terríveis. Agora, lá no Afeganistão, estão mandando, né, o Talibã está mandando mensagem direto para dizer, você é um homem morto. Se a gente lhe pegar, já era. Mas aqueles que estão lá ainda, que não quiseram voltar porque querem ir até a morte, né, querem ir aos últimos, né, porque Deus tem um propósito. Até com a morte deles, Deus tem um propósito com a vida deles. São os mártires atuais, né, da nossa atualidade. Foram só na época
dos primeiros séculos que os crentes eram jogados nas arenas, lá em Roma, e eram devorados, não. Mas hoje nós continuamos tendo verdadeiros mártires, fazendo obras maravilhosas, magníficas, e sendo instrumentos maravilhosos na mão de Deus. Então, que nós possamos enfrentar essas barreiras, para chegarmos ao objetivo maior, que é agradar o nosso Senhor. Nosso Senhor merece. O que Ele fez por nós, o que Ele continua cada dia nos guiando, fazendo por nossas vidas. Então, que nós possamos vencer, saltarmos essas barreiras, essas 4 barreiras que foram enumeradas aqui. Tem mais, lógico, mas essas aqui no texto só nos possibilita a gente ver essas aí. Então, fugir dos desejos juvenis, das contendas, das injúrias e dos laços do diabo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Senhor, graças te damos por obra tão poderosa de tua palavra, que nos enche, Senhor, com o teu amor, com a tua misericórdia. Por isso, Senhor, tu tens contemplado a vida de fé, a caminhada contigo, de homens e mulheres, jovens e crianças que aqui têm te servido. Que o Senhor continue com a tua mão forte, com o teu braço estendido sobre o teu povo. Senhor, desafios e necessidades que só tu podes suprir, só tu podes chegar junto, só tu podes agir, pois a tua graça nos basta, o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nos dá, Senhor, sempre dá direção para enfrentarmos estes dias que são maus, mas no poder do teu Espírito nós venceremos. Em nome para a glória de Jesus que nós choramos. Amém.